Paz seja convosco. Amém. Novamente, estamos na casa do Senhor. Vamos para o nosso segundo período, em que nós estamos tratando sobre o estudo do livro de Abacuque. Abacuque, profeta do Senhor. Nós estamos agora no nosso quinto encontro. Comprar uma letra maior, então comprar aqueles tabletzinho. Tablet, você aumenta a tela. A letra é grande, café, muito grande a letra. Semana passada nós falamos quem foi o autor de Abacuque. Falamos que Abacuque é o autor de Abacuque. Nós lemos 2 versículos, Abacuque capítulo 1, verso 1 e 3:1, que realmente afirma que quem escreveu foi Abacuque. Nós falamos também da data de escrita, foi aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Falamos que o título do livro significa abraçar, os nomes têm significado. Ninguém escolhe um nome por escolher, tudo tem um sentido. Nós que escolhemos porque é o jogador de futebol, é a mulher da novela, sei lá quem, entendeu? Mas todos têm sentido. No caso, Abacuque quer dizer abraçar, é o sentido de Deus cuidando e nos abraçando. Falamos do tema e propósito, 2 temas e propósitos que haviam dentro desses escritos. Primeiro é porque que Deus permite que o mal cresça em Judá de modo impune, algo que nós também perguntamos, por que Deus permite que o Brasil esteja do jeito que está, ou a situação esteja desse jeito? Nós questionamos ao Senhor. E como pode um Deus santo utilizar-se de uma ação tão pecaminosa para executar o juízo? E Deus faz e faz isso sempre. Ele usa quem Ele quer para que o juízo dele seja estabelecido. Encontramos Cristo em Abacuque. Que foi, Florzinha? Que foi? Vai com a tia Menísia. Papai e mamãe maus. Começamos agora, de fato, no contexto de Abacuque. Antes de nós partirmos para o primeiro versículo, o contexto geral desse livro se dá num período de grande tribulação. Havia muita luta e muita dificuldade naquele meio. Abacuque, nós já falamos, ele é um profeta contemporâneo, ou seja, na mesma época de Jeremias, Daniel e outros, tá? Eram pessoas que estavam no mesmo contexto ali. Ezequiel estava no cativeiro, Daniel também estava no cativeiro, Jeremias estava lá em Jerusalém. A Síria era o poder que estava regendo na época e que começou a haver a decadência daquele reino e aí a subida da Babilônia como um império dominante. Foi algo muito rápido, algo bem segundo os desígnios de Deus, para cumprimento segundo a vontade do Senhor. Então a Babilônia perde o poder rapidamente, os filhos do imperador matam ele, tem uma luta tremenda, o império ele vai sendo destruído e a Babilônia ela cresce. Nesse contexto, o povo de Israel ele não tem respeito pelas leis de Moisés, tratam, como a gente falou no primeiro período, você está vivendo numa fantasia, é só você que pensa assim. O templo está profanado. Ezequiel mostra bem claro isso. Nós já tratamos em Ezequiel em anos anteriores, em que Ezequiel ele é pego pelo cabelo, espiritualmente Deus leva ele e fala assim: olha Ezequiel, o que está acontecendo? E aparece aqueles homens adorando um Deus chamado Deus Tamuz, que era um Deus era um Deus das colheitas. Olha aqui, eles não estão de frente para o meu altar me adorando, eles estão olhando para o Deus Sol. Olha aqui dentro, perto do altar, um monte de imagem, um monte de Deus, falta de respeito. Vem cá, Ezequiel, que eu vou mostrar para você uma situação pior. E aí ele vai lá, fala assim, cava, e ele cava na parede até abre um buraco. Olha aí, Ezequiel,
Estava lá o rei, estavam os sacerdotes, estavam os anciãos, todos eles queimando o incenso que era para Deus, para as imagens do Egito. Então o povo estava numa degradação total e completa, o templo estava profanado. E Abacuque vê isso e fica indignado. Esse profeta luta contra o fato de Deus permitir que o povo de Judá permanecesse em sua vida de pecados e imoralidade. Quantas vezes nós fazemos isso? Nós olhamos para situações e falamos: Deus, o Senhor não vai fazer nada. É o meu filho, a minha filha, meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, meu amigo, minha amiga. Eu estou falando, a pessoa não ouve. O caminho não é esse. Deus parece tolerante demais na opinião de Abacuque. A gente volta ao conceito da sabedoria no Antigo Testamento, no primeiro período. A gente começa a questionar Deus. Será que Deus está agindo certo? Eu vou dar uma ajudinha para Deus. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Ele clamou a Deus e de início não teve resposta. De início. Abacuque nos ensina a sermos homens e mulheres de oração. A nossa vida tem que ser pautada em oração. O André estava compartilhando comigo, ele tem que tomar uma decisão profissional, ele falou que está orando. Tem que orar mesmo. Ora antes, ora durante, ora depois. E eu continuo orando. O livro todo é um diálogo entre Abacuque e Deus. O único livro da Bíblia apresentado dessa maneira. Você não encontra um livro desta forma como é Abacuque. Eles têm outras características. Você encontra sim o diálogo entre pessoas e Deus, mas não no contexto de Abacuque, que é todo um diálogo. Não há terceiros, é apenas Deus e Abacuque. Mostra-nos que podemos fazer perguntas a Deus. Você tem direito a questionar Deus. Não é pecado. Depende de onde você faça. Se você faz num grupo, aí você está murmurando. Mas se você entrar no seu secreto, que é onde as orações têm que ocorrer, você entra no seu secreto, fecha a sua porta atrás de você. E aí você questiona Deus. Deus, por que isso? Me ensina, me explica. Não há problema nenhum, é bíblico isso. O salmista fez isso demais. Todo o livro de Salmos, ele é baseado em reclamações do salmista em relação às situações que ele está vivendo. E Deus não considera isso pecado. Se ele considerasse, ele não tinha colocado nos seus escritos para que nós pudéssemos fazer semelhantemente. Deveríamos desfrutar de uma intimidade tal com Deus a ponto de podermos francamente expressar os nossos questionamentos, preocupações ou dúvidas quanto aos caminhos. Mateus 6,6. Por favor. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Tá? E aí ele começa falando, tu porém... Quando orar. Ele não está perguntando se você está fechado. Ele não está perguntando se você vai orar ou se você tem que orar. Ele está falando quando orares. É uma regra. É uma regra. Tá? Então, quando você entra na presença de Deus, e essa intimidade é o que tem faltado para nós, e essa intimidade, conforme nós meditamos no primeiro período, é o que nos falta para nós termos sabedoria, porque sem oração, sem relacionamento de Deus, você pode ter conhecimento. Então você pega a decisão que você tem que tomar, você faz conta, faz levantamento, vê porcentagem de juros, isso, tal. Humanamente falando, está tudo certo. Mas você orou? Se não orou, a tua decisão, por mais que você conheça, você não vai tomar a decisão correta. Vamos entrar agora em Abacuque de fato. Abacuque capítulo 1, verso 1. Nós vamos meditar versículo a versículo de uma forma bem tranquila. É um livro bem rico em relação a ensinamentos. Apesar de pequeno, ele é bem rico. Abacuque 1:1. Oráculo que o profeta Abacuque recebeu em visão. Tá? Então, o livro de Abacuque ele é baseado em um diálogo com Deus, mas basicamente é feito em visões. É como se ele olhasse e ele estivesse vendo algo fora do plano natural. Então ele vê algo fora do plano natural. Esse oráculo ou sentença
vem sobre a vida do profeta como um fardo. Não é algo pesado, não é algo simples, é algo pesado. E que fardo será esse? É o que nós vamos descobrir. Se recebeu uma visão de Deus, normalmente você pode falar assim: nossa, que legal receber uma visão de Deus. Mas por que isso foi um fardo para Abacuque? A profecia de Abacuque possui uma dimensão incômoda, e você vai reparar que é tribulação e incômodo do capítulo 1, verso 1, até o último versículo dos livros dos outros capítulos de Abacuque. É 3, né? 3. Até o último versículo do capítulo 3 de Abacuque, tudo é incômodo. O livro começa, nós vamos ver a partir de Abacuque capítulo 1, verso 2, dizendo: até quando? Ele está se queixando, ele está reclamando. Algo não está bem. E termina lá no fim do capítulo 3 com a resolução do profeta de suportar o severo e inevitável juízo de Deus. Ele começa reclamando e acaba confortado que aquilo é porque é, e ele vai ter as forças necessárias e Deus vai dar condições para que ele sobreviva a tudo aquilo. É a minha vida e a sua vida. Se nós entendermos que as nossas lutas e dificuldades, elas são desta forma, em que nós levantamos uma reclamação a Deus, Ele apresenta através de meios sobrenaturais ou de meios naturais como a palavra, o que vai acontecer, e no final, o que vai acontecer é, você vai ter que suportar. Ele não vai mudar o plano dele porque você reclamou. Ele vai te dar condições para viver o plano dele. Ponto. Mas e se? Não tem mais e se. Deus, ele não é homem para que mude de ideia nos seus planos. Não vai falar do arrependa de novo, Edilene. Ele não é homem para mudar de opinião, como se ele tivesse feito algo errado. Até quando? Essa mensagem é com justiça denominado sentença de Abacuque, ou oráculo que o profeta Abacuque recebeu. É algo que vem sobre a vida dele, é somente para ele. Não é algo que ele vai poder compartilhar com o irmão dele, com a mãe dele, se estivesse viva. É algo para ele. Tem situações na sua vida em que você tem que viver esta dificuldade, este problema, e quem vive é você, por mais que as pessoas queiram ajudar. Oráculo é profecia. É profecia. É uma palavra que Deus falou, entendeu? Para o homem de Deus. Pode ser uma sentença, pode ser um oráculo. A profecia acaba sendo o que o profeta profere. Por isso que é oráculo, é o que Deus falou para o profeta poder falar, para o profeta poder declarar para as pessoas. Somente o dom do Espírito inspirador de profecia poderia tornar possível a uma pessoa dar a conhecer com fidelidade a plena destruição do seu próprio povo e própria terra. E exatamente esse é o peso da visão de Abacuque. Abacuque, ele vai receber uma visão ou várias visões em que ele vai ver a destruição da terra armada dele, do templo sagrado, a morte dos seus familiares. Aquele solene ofício e vocação pertenciam única e exclusivamente a Abacuque. Você também recebe oráculos de Deus sobre a sua vida e você sabe que é você que tem que viver. Ainda que a sua vocação para o ofício não esteja registrada, em nenhum lugar fala, olha, Deus levantou o profeta, não aparece um prelúdio em que alguém fala assim, olha, Abacuque, eu estou vendo que tem sobre a sua vida um espírito de profecia. Não tem nada disso. Ele simplesmente recebe. Assim sendo, ele falou como porta-voz designado por Deus. Da mesma maneira que Elias e João Batista, Abacuque aparece apenas como uma voz. Não é uma pessoa que se fala sobre os familiares dele, como ele vivia, se ele vivia, não se vivia, se tinha dinheiro. Não importa a pessoa de Abacuque. Importa a mensagem dele. É algo que acontece com João Batista.
Quando João Batista é questionado, quem é você? João Batista, em João capítulo 2, fala, as pessoas perguntam, quem é você? Você é o Messias? Não, não sou. Você é profeta? Não, não sou. Quem é você? Para que nós possamos falar àqueles que nos enviaram. Qual é a sua função? E ele fala assim, eu sou como Isaías. Eu sou uma voz que clama no deserto. Não um deserto físico, mas um deserto espiritual em que as pessoas dizem, só você pensa assim. Só você pensa assim. Abacuque aparece meramente como uma voz e nada mais. Ele deve ser ouvido porque é portador da mensagem de Deus. Não porque ele era importante, porque ele tinha dinheiro, porque ele tinha posse, porque ele tinha pós-graduação, ou porque ele tinha o título de pastor, ou porque ele era qualquer coisa. Simplesmente ele estava falando algo que procedia de Deus. O fato de que Abacuque viu sua mensagem provavelmente enfatiza mais o caráter revelacional da visão, do modo que ela foi comunicada. Ele realmente viu aquilo que iria acontecer. Às vezes a gente fala, Deus, me mostra. Será que a gente consegue? Será que se Deus, Ele falasse para você assim, Menísia, a sua vida vai ser assim, será que você ia continuar caminhando? Todas as tropeções e todas as dores. André, dos Reis, Paulo, Rosângela, Felipe, Edilene, Rayane, Helena. Será que a Helena tivesse uma visão de tudo que ela fosse passar no futuro dela? Será que ela estaria dormindo assim tão tranquilinha? A mensagem veio diretamente a Abacuque do próprio Deus e não do subconsciente dele, não porque ele viu um filme, não porque ele ficou olhando as formiguinhas e começou a filosofar. A mensagem de Abacuque é bem diferente, tanto em estilo como em conteúdo. O tema primário do livro é o juízo sobre Israel. Abacuque fala sobre juízo. O juízo que nós já estamos vivendo. Não ache que o que está acontecendo no nosso Brasil é algo aleatório. É juízo de Deus. É essa permissão que Deus tem dado para que esses movimentos apareçam, para que o nome de Cristo seja maculado. Juízo de Deus. Juízo de Deus. O tema secundário pode ser resumido como viver esse juízo. Aí ele fala sobre fé, fala sobre humildade, fala sobre persistência, fala sobre desígnio de Deus a fim de estabelecer a justiça na terra. De um lado, juízo. Do outro lado, perseverança, esperança e uma incumbência sobre a minha vida e sobre a sua vida para que nós possamos fazer diferença. Talvez não no Congresso Nacional, talvez não no meio dos militares, mas talvez apenas no nosso círculo de amizade, aquelas pessoas que nós temos contato. Se nós conseguirmos influenciar aqueles que nos cercam, tá bom. Tá bom. Com esse estudo, temos o privilégio de testemunhar o progresso singular do próprio profeta se submetendo a um novo conceito dos propósitos do Senhor entre Israel e as nações. Você vê um profeta começando no versículo 2 falando, até quando, Senhor? Para lá no finalzinho ele falando assim, eu confio no Senhor. É uma trajetória linda, em que mostra a transformação do coração de um homem, e é uma transformação que pode ocorrer também no seu coração. Glórias a Deus. Igual Abacuque, né, que fez essa oração, e Paulo e Silas, que eles apanharam e foram presos, estavam cantando. E através do sofrimento deles, eles, em vez de lamentar, eles estavam louvando, né? E aí houve aquele abalo lá. E foi um testemunho para os outros prisioneiros. E além disso, né, o Paulo falou, né, vamos jantar na sua casa. E houve salvação, né, para aquela família. E igual você, né, já falou, né, os hinos que a gente canta, né? Aqueles hinos foram escritos, e até o próprio Davi, os da Bíblia mesmo, escritos através do sofrimento deles. Então, sim,
né? Eles tiveram que passar por aquilo e hoje a gente é abençoado por causa desses hinos, né? Por causa do sofrimento de Paulo, de Silas. Quando você lembra de Paulo e Silas, eu lembro também quando ele relata, não sei se é Colossenses, é uma dessas cartas em que ele fala assim: a guarda pretoriana tem sido abençoada pelo meu sofrimento. Você entende que o discurso, cada vez que você conhece mais o cristianismo, é mais louco? Porque às vezes através do teu sofrimento, Não é, outra vida é abençoada. não é às vezes, é sempre. Porque é o versículo da nossa igreja: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, não dá fruto. Se você não morrer, as pessoas que estão à sua volta não vão ter vida. E é o que menos as pessoas querem, é sofrer e morrer. Chega para uma pessoa e fala assim: olha, eu tenho uma mensagem muito importante para você. E a pessoa fala assim: ela vai me dar um consolo. Aí você fala assim: eu vejo para você sofrimento. Você está louca? Mas é isso que a gente fala, domingo após domingo, após domingo, após domingo, após domingo, após domingo. Não é a cultura que nós temos que buscar o sofrimento ou que é legal, mas é a realidade. Não é outra coisa a não ser isso, é a realidade. Confiança, a ideia de crescimento na fé é essencial para se apreciar o caráter dessa profecia. Confiança nos propósitos do Senhor, a despeito das percepções confusas do que precisamente está sendo formulado, repousa no centro do pensamento de Abacuque. Abacuque, ele vê as coisas aparecendo, acontecendo, sendo reveladas, e a mente dele não consegue entender. As intenções do Senhor vão ocupando posição no primeiro plano. Cada vez mais a vontade de Abacuque vai morrendo. Cada vez mais a vontade do Senhor vai sendo patente. E Abacuque, ele cada vez vai mais fazendo o quê? Abaixando a cabeça. Sim, Senhor. É Jó. Perde família, perde bens, perde saúde, é maltratado pelos discursos dos amigos. Chega uma hora que ele começa a murmurar e Deus fala: quem é você? E aí Jó, lá no finalzinho, 41, 42, ele fala assim: Senhor, eu vou falar, me ouves? Como um louco eu procedi, falei do que eu não sabia, me perdoa. E aí o Senhor fala: te perdoo. Além de te perdoar, eu vou colocar uma dupla porção sobre a sua vida. É regra? Não é regra, mas acontece. Diálogo do protesto. Ainda estamos no versículo 1. Duas expressões introduzem a queixa do profeta. Uma delas nós já vimos. Até quando? No verso 2. E a segunda é no verso 3. Por quê? A primeira implica que o profeta já gastou tempo em petição a Deus. O profeta, ele já orou e orou bastante. Não é algo que ele acordou e eu vou reclamar. Não, ele está orando. Não é essa oraçãozinha meia boca que a gente faz não, tá? Essa oraçãozinha, obrigado por tudo e amém, Deus abençoe o dia, amém. Não, ele gastava tempo. Pelo conceito judaico, pelo menos 3 vezes ao dia, se separava tempo de oração. Então Abacuque, ele já estava orando. A primeira, até quando, implica que o profeta já havia gasto tempo em petição a Deus em decorrência da sua profunda preocupação com as circunstâncias que ele está vivendo. Vez sem conta ele se voltava a fim de orar a respeito da terrível situação. Ele orava e esperava, ia lá, será que o fulano mudou? Será que a situação mudou? Não! Volto para orar de novo. E volto para orar de novo. E aí chega um momento em que ele fala: ei Deus, até quando? A segunda expressão, por quê? Finalmente ele chegou ao ponto de manifestar o seu espanto ante o silêncio de Deus. Primeiro, até quando? E agora? Por que, Deus? Você não está vendo? Eu sou carnal e estou vendo a coisa errada. Você não está vendo? Ele não consegue entender como o Todo-Poderoso poderia permitir a situação perdurar ainda por mais tempo. Abacuque 1, verso 2. Até quando, Senhor? Clamarei eu. A oração dele não era oraçãozinha, ui, 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 ai, 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 não. Era uma oração de clamor. Deve ser por várias vezes o cara devia ter batido na porta dele assim: Abacuque, fala mais baixo. A minha filha Helena está dormindo.
Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Ele chega ao ponto de questionar a onisciência de Deus. Até quando o Senhor não vai me escutar? Gritar-te-ei violência e não me salvarás? Ou melhor, e não salvarás, ele não está clamando por ele. O profeta recebe uma visão e inicia um diálogo com Deus, que poucos ousariam ter. A gente fica com medo, a gente fica com temor, a gente não abre o nosso coração, como se Deus não conseguisse olhar para o meu coração e para o seu coração e saber exatamente o que está passando nele. O profeta fala com Deus, mas Deus fala com todo um povo através dele, em vez de exclusivamente com ele. Recados têm sido dados a você, que não são exclusivos a você, mas que são para que você mande para frente. Pastor, esses dias, eu estava lendo Êxodo 4, se não me engano. E É aí, Êxodo, tá? Não é Êxodos. Êxodo é saída, e foi uma só. aí eu estava lendo e eu fiquei assim, admirada com a paciência de Deus. É misericórdia, né? Com Moisés, né? E porque aí eu fiquei pensando, né? Um dia desse eu pensando, depois de meditar, né, nesse capítulo, vendo assim que ele expôs todas as inseguranças dele, ele não escondeu. Então assim, ele trouxe tudo que, assim, mas eu não sei todo o entendimento, mas assim, ele trouxe o que estava dentro do interior dele. Então assim, e a intimidade que ele viveu com Deus, sabe? Então assim, eu fiquei admirada. Então assim, e é isso que Deus quer. Assim, eu falei, como Moisés, expor o que está dentro, né? Deus quer que a gente tenha essa sinceridade, né? Como Moisés, como Davi, mas a gente esconde pra gente, a gente fica com medo de expor. Mas é isso que Deus quer, que a gente exponha tudo mesmo, né? E a intimidade que ele teve com Moisés, teve com Deus, né? É uma coisa singular, né? Porque ele viu assim, né? A sombra de Deus, né? Então, assim... Será que nós não teríamos acesso a isso se nós abríssemos os nossos corações e nós buscássemos realmente viver para Deus? Ontem eu comecei um grupo de batismo com as crianças, estávamos em 6 ou 7 aqui, e aí eles perguntaram, mas para que isso? Se Deus ele é onipotente, onipresente, onisciente? Porque Ele quer ver exatamente que nós abramos o nosso coração, demonstrando a nossa dependência, mesmo que Ele saiba, mesmo que Ele vá fazer a vontade dEle, Ele ordena que a gente abra o nosso coração, que era algo, como a Menízia falou, Moisés fez, como Abraão fez, como Isaías fez, como Elias fez. Essas pessoas não eram super-homens, eles eram homens pautados e propensos a dores e dificuldades como nós. As paixões que nós temos, eles tiveram, eles pecaram, e eles entravam na presença de Deus e pequei, como Davi. Natan confrontou ele, Senhor, eu pequei, foi contra ti, e contra ti somente. O que Deus quer ver é essa entrega, porque conforme nós vamos nos entregando a Ele, Ele vai se revelando mais a nós, e a situação ela vai ficando cada vez mais fácil, mais tranquila. Abacuque sofre com o senso de solidão. É normal, você se sente solitário, porque você pensa de um jeito, e todos os outros pensam de outro, e parece que você é doido. Abacuque sofre com o senso de solidão, como consequência da desavença criada pela violência que o povo de Deus tem sofrido na mão uns dos outros. Ele começou a apontar, como foi o caso de José. Por que você está fazendo isso com o seu irmão? Aí o cara se levanta lá no livro de Gênesis, e fala assim, quem é você para nos julgar? Você vai matar também a gente, como você fez com o egípcio? Pera, ele se levantou para proteger o povo dele, e as pessoas já estavam acusando ele de assassino, e ele simplesmente estava querendo defender o povo dele.
Quantas vezes a gente fica solitário porque a gente quer defender algo que a gente encontra como justo? Abacuque se dirige a Deus como uma voz isolada. Embora fale em benefício de outros, em sua posição como mediador profético, da mesma maneira como Elias tratou com os profetas de Baal. 1 Reis, capítulo 19, verso 14. Primeira Reis. 19, 14. Ele respondeu: tendo sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuro tirar minha vida. É a mesma ideia de Abacuque. Ele está proferindo a palavra, ele está tentando defender o povo, a sanidade do povo, e ele olha e não vê nenhum profeta junto com ele, ele fala assim: só sobrei eu estou sozinho, e eles estão procurando me matar, simplesmente porque eu quero fazer algo por eles. É a mesma coisa de Jesus Cristo. Quando o povo tinha a opção de escolher entre Cristo e Barrabás, eles escolheram Barrabás. Se os homens tiverem escolher entre o que você está falando como certo e o que eles pensam, eles vão escolher o que eles pensam. E você é descartado. E essa sensação de sofrimento e de solidão, ela é real. Mas é uma solidão humana, porque Deus está conosco. Abacuque se sente como às vezes nos sentimos sozinhos e solitários, mas Deus é aquele que nos acompanha em todos os nossos caminhos. Havia uma desavença criada pela violência que o povo de Deus estava sofrendo, não pela mão dos inimigos, mas pela mão dos outros. Quando a gente vê o nosso Brasil, ele não está sendo oprimido por um outro país, como por exemplo o Iraque ficou oprimido pelos Estados Unidos por aquela história toda lá de arma química e não sei o que. Está sendo oprimido pela própria ação dos próprios seres humanos. Quando os homossexuais levantam a bandeira da homofobia, é porque eles estão vendo, de uma maneira certa ou errada, em que homens se levantam contra homens. Em que nós cantamos o primeiro hino, em que fala exatamente de nós vermos a dificuldade do nosso irmão e nós nos compadecermos da dificuldade, não tacar pedra, mas é o que a gente faz. Se uma pessoa está fora do padrão que a gente acha que é certo, a gente taca a pedra. A gente clama por vidas, mas e se o Senhor mandar prostitutas e homossexuais para o nosso meio aqui, encher as nossas fileiras? Será que você vai ficar confortável? Ou você vai falar assim: pastor, eu vou para uma outra igreja, que é uma influência má para minha filha, ou para minha esposa, para o meu... Você entende? A malignidade, ela está ocorrendo nos tempos de Abacuque, de pessoas contra pessoas, dentro da mesma terra, do mesmo povo. Dentro da sua família, as pessoas dentro da mesma família, elas estão se atacando. É uma atacando a outra. Ele, no seu desespero, ele clama a Deus. Até quando? Diz o profeta, sinalizando que já gastou tempo em petição a Deus em oração. Vezes sem conta ele se voltava a fim de orar a respeito da terrível solução. Finalmente, ele chegou ao ponto de manifestar o seu espanto ante o silêncio de Deus. Ele não consegue entender como Todo-Poderoso poderia permitir a situação continuar ainda por mais tempo. Quantas vezes nós colocamos as nossas situações na presença de Deus e falamos: Senhor, até quando o Senhor vai permitir essa situação? É provável que o profeta procurasse algum consolo ao se lembrar que o próprio Deus já usou a expressão até quando. Êxodo 16, 28. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis?
O Senhor, Ele está dando o alimento dele, o maná, e Ele fala, olha, na segunda-feira eu vou mandar o maná da segunda-feira. Vocês escolhem o que vocês precisarem para segunda-feira. Na terça-feira, vocês escolhem o que precisar para terça-feira. E assim por diante. Quando chegar no sábado, como eu não quero que vocês trabalhem, eu vou mandar uma porção dobrada para vocês na sexta-feira, para que vocês não tenham que trabalhar no sábado. Aí o cara saía de manhã, na segunda-feira, e pegava o dobro, o triplo, porque se Deus não mandar, eu já tenho. Quando chegava no sábado, ele ia pegar, para garantir o outro dia. E aí o Senhor, Ele fala, até quando recusareis a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Deus fala comigo e com você até essa manhã. Até quando você vai continuar insistindo no caminho que você quer seguir, sendo que eu já falei que não é assim? Até quando? Semana que vem nós vamos estar retomando dentro do texto de Números, em que disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará esse povo? E até quando não cairá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Até quando você vai duvidar da ação majestosa de Deus, sendo que Ele já fez tantos sinais e maravilhas na sua vida? Senhor Deus, como Abacuque, entramos na Tua presença, muitas vezes perguntando até quando. Mas o Senhor também pergunta para nós até quando. Quanto tempo nós continuaremos trilhando o caminho de dor? Um caminho que nós escolhemos. Não uma dor assistida, um sofrimento assistido, como o Senhor proclama e conclama na Tua palavra. Mas nós temos buscado, Pai, através das nossas decisões humanas, Pai, coisas e situações que nos têm sido nocivas em relação à nossa saúde física, em relação à nossa saúde espiritual, em relação à nossa saúde emocional. E o Senhor também pergunta para nós, até quando? Até quando? Pedimos que o Senhor, Pai querido, nos convença do pecado, da justiça, do juízo, para que cada vez mais nós possamos ser instrumentos do Senhor para a glória, honra e louvor do Teu nome. Nos dá o entendimento, Pai. Nos dá sabedoria. É o que te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.